Vamos lá, pessoal, vamos ver uma matéria extra, mas que é uma matéria, vamos dizer assim, se cair funções da linguagem digital, você estuda e tudo mais. E tipologia textual, vamos fazer dois em um aqui. Tipologia textual indiretamente cai, tá? Mas diretamente, se cair, eu vou te explicar como é que vai funcionar. Indiretamente cai porque cai redação. Mas a forma que cobra no objetivo é diferente. Vou te falar. Vamos lá. Vamos começar vendo as funções da linguagem, pessoal. Então, deixa eu gosto de fazer isso aqui. O que é a função da linguagem? A minha comunicação com você aqui, qual é o objetivo dela? Né? Qual que é o objetivo dela, da minha comunicação com você aqui? Né? Eu quero te convencer de alguma coisa? Eu quero te informar alguma coisa? Então, qual é o meu objetivo? Função, né, da linguagem, né? Qual é o meu objetivo? E aí? Informar, é, te convencer de algo, só te mandar um conceito, né? Então vamos ver aqui. Gente, a função referencial, você vai lembrar de Jornal Nacional, é ali informar, pessoal. Então a linguagem referencial, ela é informar. E aonde que eu busco a linguagem referencial? Notícias, reportagens. Então, qual que é a característica da função da linguagem referencial? Ela não tem opinião. Então, você nunca vai ver no Jornal Nacional, né, num jornal, beleza? Vou fazer ibope aqui para o William Bonner, não. Ele vai falar assim, ó, na minha opinião, o terremoto que aconteceu na Ásia, né, foi horrível, né? Na minha opinião, o governo não fez nada para ajudar, não. O terremoto na Ásia matou 1.000 pessoas. O governo se mobilizou para resgatar os sobreviventes. Ponto. Está te informando. Não tá te transmitindo algo a mais do que a informação. Beleza, pessoal? Então é a primeira coisa que vocês têm que ter aí na mente de vocês. Beleza? A função referencial, ela apenas informa. Acabou. É uma linguagem objetiva, está focada no conteúdo. Beleza? E a poética ou emotiva? Gente, vamos lá. Tem o emissor, sou eu que estou emitindo a mensagem para vocês. Meu intuito aqui, ó, é ensinar vocês. Beleza? Então vocês vão ver aqui que não é emotiva nem conativa, né? Não é cofática, não é metalinguística. A minha aqui é referencial. Eu estou ensinando vocês, não estou dando minha opinião. Se eu acho que tortura é bom ou tortura é ruim. Eu só estou te falando o que é tortura, quanto tempo que você vai pegar de tortura. Eu não estou te informando se o PNDH é bom, Declaração Universal é boa ou ruim. Só estou te falando quais são os artigos que tem lá. É claro que a gente faz um pouquinho aqui de poética, que aí eu vou e dou minha opinião. De algumas coisas que eu dou minha opinião. Mas a minha opinião aqui, ó, para a banca, ó, é lixo. Porque ela quer o que está no papel, beleza? Conteúdo. A motiva, a poética, é quando eu estou ensinando vocês aqui, às vezes, né, eu vou e desabafo. Pô, velho, tem muito aluno aí que não é comprometido, sabe? Então, o foco é no autor. Emissor, estou transmitindo uma mensagem para o meu receptor. O foco não é o receptor, o foco é o emissor. Geralmente poesias, geralmente ali charges, crônicas, um diário, né, que você desabafa. É um tipo de linguagem poético-emotiva, porque foca no quem está mandando a mensagem. Beleza?
Vamos lá, voltando. Então, pessoal, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui certinho. Basicamente é isso, tá? Referencial, sem opinião. Poética e emotiva, eu já estou me expressando. Vamos colocar aqui, ó, desabafo, né, do autor. Beleza? Eu lírico, né? Tem alguns autores que colocam eu lírico, né? Eles mudam o nome deles ali, colocam outro personagem representando eles, né? A conativa, o que é a conativa? Conativa é só se você lembrar de propaganda. Convencer. Pronto, acabou. Convencer. Beleza? Então, propaganda, persuasão. Quando vier um outdoor, quando você vier um outdoor ou aparecer um outdoor na sua prova, você sabe que é a linguagem conativa. Acabou, não tem mistério não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Conativa. Não tem muito o que falar. É um nome estranho? É um nome estranho. Tem que decorar? Tem que decorar. E a fática é um outro nome? Mais estranho ainda, né? Mais estranho ainda, mas tem que decorar. Fática. Canal. O que é canal? Diálogo. O que é diálogo? Você lembra do travessão, né? Você chega na balada para menina, né? Opa, tá calor aqui, né? É, né? E tal. Pois é. Quer que eu te sirva uma bebida? Aí você começa a conversar, é o chaveco. Beleza, pessoal? Chaveco. A fática é você ali estar focada no canal. É você manter um canal, manter uma comunicação. Então, manter uma conversa. Então, se vier na prova lá várias travessões e você vê que está tendo um diálogo ali e tudo mais, é a fática. Né? Por exemplo, você vai, tá vivo aí, presta atenção. Bora, me responde, o que eu te perguntei? Esse momento meu aqui da aula é uma função fática. Depois eu volto para a função referencial. Qual que é a função referencial? A função referencial é informar. Olha, estou te ensinando aqui e tal, tortura, você vai pegar tanto tempo a tanto tempo, babá, babá. Quando eu começar a desabafar aqui, pô, gente, se corrigir redação de vocês está difícil demais. Tá, ó, eu estou desabafando, a poética. E depois, conativa, gente, ó, pode pegar, tá falando, pode pegar ali o meu mapa mental, minhas audioaulas, que é bom, tá? Pode adquirir, você não vai se arrepender. Então, eu estou usando a função conativa. Então, em certos momentos, né, você vai indicar ali, você vai ali indicar, né, o meu material para alguém, você vai usar a função conativa, de convencer, né? Quando você estiver desabafando, você vai usar a função poética. Quando você estiver informando alguém de alguma coisa, ensinando alguém alguma coisa, referencial. Quando você quiser manter uma conversa, você vai estar usando a fática, né? E a metalinguística, Robson, para a gente acabar? A função metalinguística é só se lembrar do dicionário. Meta é um prefixo de si mesmo, tá? Metalinguística é a língua falando da própria língua. Então, a gente coloca aqui, ó, o melhor exemplo que tem, dicionário. Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas lembra que tinha um video show, um programa de televisão chamado Video Show? Era um programa de TV falando sobre TV. Então, o dicionário, né, é a língua falando da própria língua. Entendeu? Por exemplo, num dicionário não tem ali um canal, não tem um diálogo. Não é uma conversa que você vai ler ali. No dicionário não tem nada querendo te convencer de nada. E não tem nenhum desabafo. No dicionário, a questão ali é informação? Não. Bom, Rosa, mas ele está me mostrando o significado de uma palavra. Então, quando é a língua interpretando a própria língua, metalinguística. Beleza? Meta é de si mesmo. A língua falando de si mesma. Beleza, pessoal? Vocês entenderam a função da linguagem? Então, você vai treinar isso. Você vai chegar para sua mulher, você vai treinar 5 linguagens, né? Você vai convencer ela. Hoje você vai usar conativa. Convencer ela a algo. Beleza? Depois, no outro dia, você vai usar poética. Você vai desabafar com ela. Outro dia, você vai ensinar para ela um negócio que você aprendeu na aula. Você vai usar referencial. Depois, outro dia, você vai fazer o mais difícil na vida de casado, que é ali manter uma conversa com ela. E depois, você vai pegar o dicionário para ela e vai ali colocar o significado ali no nome dela, ou o significado da mulher, né? O que a mulher tem que fazer? Obedecer.
Essa foi péssima, né? Mas enfim, função da linguagem, tá, pessoal? É isso, tá? Agora eu vou falar os tipos textuais. O que é o tipo textual? Tipo textuais. Quais são os tipos de texto, Heitor, ou Robson, que eu posso ler? Tipos textuais. Você pode ler um narrativo. O que é Vamos começar pelo narrativo. Um narrativo ali temos um personagem, temos personagens, temos um narrador. O narrador ele pode ser um narrador direto, tá? Um discurso, um narrador que personagem, que participa, ou um narrador observador, que ele está do lado de fora da história. Então João atirou uma pedra em Maria. Né? Ele está do lado de fora, é um narrador observador. O narrativo personagem é quando o narrador, ele é o João. Então, eu atirei uma pedra de Maria, você tá vendo que ele tá narrando? O narrador, o tipo narrativo, ele tem uma história. Era uma vez, né? Então, ele tem início, meio e fim, né? O Chapeuzinho Vermelho ia pelo bosque, blá, blá, blá. O narrativo, ele conta uma história. No narrativo, você consegue identificar algumas coisas. Onde? Né? No bosque. Quem? Chapeuzinho Vermelho. Quando? Era o fim de inverno, pá. Então você consegue identificar, né? Nós temos ali uma sequência, né? Beleza, pessoal? Nós temos personagens, nós temos falas. Pode ser um discurso direto, o próprio personagem falando, e nós temos travessões para indicar que ele está falando, o próprio personagem está falando. Nós temos um narrador para fazer isso para ele, né? O discurso indireto, ou nós podemos ter um narrador junto com o personagem. Tá bom, pessoal? Então, o personagem fala, não vou. Né? Aí a Maria responde, por quê? Aí o João retruca, não vou porque eu não quero. Ou pode ter um indireto, o narrador falando por eles, né? João disse que não iria, Maria retrucou por quê, e João, para finalizar a conversa, disse porque não queria, entendeu? Ou pode ter os dois, direto mais indireto, né? João falou que não iria, logo Maria pergunta, aí travessão, por quê? Então, pode ter essa mistura, beleza, pessoal? Então, o narrativo é isso, é uma historinha, ok. Vamos falar agora do dissertativo, né? O dissertativo é o que você está fazendo, gente. O dissertativo argumentativo é uma redação. Tem introdução, desenvolvimento, 2, geralmente, e conclusão. No dissertativo, você tem que expor argumentos, ou seja, você tem que convencer o leitor. Então, o dissertativo está muito junto com a função da linguagem conativa. Né? Porque a conativa é convencer alguém. Confere? E o dissertativo faz isso. Então, qual é o tipo textual que nós temos a função de linguagem conativa? O dissertativo. Porque o dissertativo ele visa te convencer. Qual é a função de linguagem que você tem que usar no texto dissertativo? A função conativa, de convencimento, de persuasão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todos eles estão ouvindo, né? Então, a gente fala que é argumentação para validar ali o seu ponto de vista. Beleza? A gente fala que até argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade dentro do dissertativo? O argumento de autoridade você cita um especialista para fortificar o que você está dizendo. Né? Então, segundo a lei de execução penal, ou segundo o filósofo, né? Segundo ali o cientista tananã, segundo o político tananã, segundo ali o policial tananã, né? Aí você vai e usa esse argumento de autoridade. Fica até ali legal do ponto de vista argumentativo essa redação. Beleza, pessoal? Então, o dissertativo é isso. E o descritivo, Robson? É só você memorizar o mnemônico, ó. Descritivo é de detalhes. Descritivo, detalhes. O descritivo, gente, o cara, ele é tão observador que ele vai e faz todos os mínimos detalhes. Por exemplo, era 00:31. Quando de repente se aproxima do carro um jovem negro de olhos castanhos, aproximadamente 1,90 de altura, um corpo pálido, magro, e neste momento a rua molhada estava com uma leve cerração. Os olhos caídos e atormentados deste ser fitavam uma menina que estava sentada num banco de pedra, numa praça
beirando o século XIX. Um estilo barroco ou provençal, não se sabe. O fato era que essa menina, de aproximadamente seus 20 anos, olha como é que tem a riqueza de detalhes num texto descritivo. Não é descrição. Descrição é de você ser tímido, ser bem discreto, bem na sua. É descrição. Descritivo, detalhes. Toma cuidado com essas palavras parônimas de parecidas, né? Descrição, descrição, descrição. Descrição, ser discreto. Descrição do criminoso. É você dar os detalhes do criminoso. Isso é o texto descritivo. Beleza, pessoal? E para finalizar, nós temos o texto expositivo, que está dentro do dissertativo, mas não precisa. Agora, injuntivo. O descritivo, gente, você explica alguma coisa, tá? É o que eu estou fazendo com vocês aqui. Não estou dando opinião, diferente aqui do texto dissertativo. Ah, então o texto dissertativo, Robson, ele tem opinião, não tem? Está focado no emissor, não tá? Então eu posso me arriscar a dizer que um texto dissertativo, ele quer convencer, então ele é conativo, mas ele também pode ser poético, no sentido que foca no emissor, nos argumentos que ele está oferecendo. Sim, ele pode ser referencial? Pode. Você está jogando informações ali importantes, né? Segundo a lei de execução penal, né? Egresso é todo aquele que recebeu o alvará contado de 1 ano da saída do estabelecimento. Então, você está colocando um pouquinho aqui de informação. Mas lembrando que o foco tem que ser o convencimento. Tem muita gente que coloca um monte de informação na redação, mas quer de argumentar. Aí vira um texto expositivo. Tem muita informação, mas não tem argumentação. Beleza? Então, a argumentação, ela deve prevalecer. Vou ter que colocar aqui, ó, mais grossa. Ela deve prevalecer. Beleza, pessoal? Pode ter uma pitada de referencial? Pode, mas tem que ter argumentação. E o injuntivo, Robson? O injuntivo. O que é receita de bolo? Como fazer? Como fazer? O injuntivo é um manual de como fazer um bolo, de como montar uma cama. Você pegou um texto, viu que ele está te ensinando a fazer. Ele é narrativo? Não tem uma história? Não, não tem história. Dissertativo, de argumento? Não tem. Ele ali é descritivo? Riqueza de detalhes? Não. Ele está te ensinando a fazer alguma coisa? Um manual de instruções? Sim. Então, geralmente ele vem em tópicos, topicalizado, né? Número 1, pegue a tábua. Número 2, fure a tábua. Número 3, né? Parafuse a tábua. Então, o texto injuntivo é como fazer. Eu pego um exemplo muito legal que a Flávia Rita deu no curso do Gold dela, que é o seguinte: bula de remédio. A bula de remédio, a composição do remédio é descritivo, riquezas de detalhes. Tá? O remédio é feito disso, 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 disso. Vai dando todos os detalhes de como ele é feito. As reações é um texto expositivo, que te apresenta informações do que pode acontecer. Informações, riqueza de conteúdo, né? O modo de tomar é injuntivo. O modo de tomar, ó, você vai tomar 2 gotinhas a cada 6 horas. Tá te ensinando como tomar. Então, é injuntivo. Então, os tipos textuais são os tipos. Então, você vai pegar aí, ó, pega aí, Facebook, Instagram, pega aí no seu trabalho, qualquer texto. Vê se ele está contando uma história. Vê se ele está expressando um argumento, um ponto de vista. Vê se ele tem riqueza de detalhes. Ou vê se ele está te ensinando a montar alguma coisa, a tomar alguma coisa, enfim, a fazer alguma coisa. Beleza? O seu texto para redação tem que ser esse aqui, tá? Ó, argumento. Porém, como é que cai no objetivo? Ele joga um texto lá e pergunta se é narrativo, dissertativo, descritivo ou injuntivo. Você vai ver qual que é, né? Isso caiu no PSS 2018, fiquei em muita dúvida. Depois vocês podem fazer em português lá essa questão. Acabou que no final lá era descritivo, tinha riqueza de detalhes. No mesmo texto, eu posso ter um narrativo e um descritivo? Pode.
porém sempre um vai ser predominante. Então, o texto ele tem mais de descritivo ou mais de narrativo? É isso que você tem que ver lá. Então, para a gente acabar, é isso aí, tá, pessoal? Você vai ver qual que é predominante. Assim, você vai ler, cara, e vai ver que um está predominando sobre o outro, tá bom? Tipos textuais são os textos que você pode ler. E a função da linguagem? Qual é o objetivo que o cara queria quando ele escreveu aquilo lá? Qual que é o objetivo dele? Era só te informar? Era fazer um desabafo? Era te convencer? Era ali manter uma conversa com você? Ou te dar um conceito de alguma coisa ali na própria língua portuguesa? O que, que ele queria fazer contigo? Né? Naquele texto ali, tem uma história, tem um argumento, tem riqueza de detalhes, ou tem te ensinando a fazer alguma coisa? Sacou, pessoal? Então, isso é muito importante. Se cair funções da linguagem, tem que dominar isso aqui. Não caiu no edital, não precisa nem olhar. Se cair no edital tipologia textual, pode ser que numa prova objetiva ele te dê um texto e peça para ver qual é o tipo daquele texto. Descritivo, narrativo, dissertativo ou injuntivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se ele pode te dar um texto e pedir qual foi o objetivo dessa linguagem, foi para informar? Foi para desabafar, se expressar? Um foco no emissor? Foi ali para persuadir, para te convencer de alguma coisa? Geralmente cai muitas aqui, tá? De propaganda. Foi ali para manter um canal de comunicação? Ou foi ali falando da própria língua? E aí você vai ver ali qual foi o objetivo, beleza? Então a gente fecha por hoje. Valeu!